Olá, eu saúdo a todos e todas que vão assistir essa gravação. Agradeço muito aos organizadores de mais esse congresso da Sociedade Hegel Brasileira pela organização, porque eu sei que, apesar de virtual, ainda assim o trabalho é bastante expressivo, e também os agradeço por esse convite para deixar uma gravação aqui para vocês e poder compartilhar um pouco da minha pesquisa sobre Hegel. O tema que eu escolhi para apresentar é o conceito de patriotismo em Hegel. Vale dizer que não é um tema com o qual eu trabalho há muito tempo, então são considerações ainda preliminares que eu pretendo desenvolver melhor posteriormente. Bom, como eu não disponho de muito tempo, eu já vou passar para a leitura do texto. O patriotismo, que se acreditava superado e posto fora de combate pela globalização e pelo multiculturalismo, retornou com força nos últimos anos. Não há como se discutir mais política interna ou política externa sem levar em consideração seus efeitos eleitorais, econômicos e sociais. Em vez de vir, no entanto, acompanhado de um redespertar do ethos republicano, capaz de revigorar as combalidas democracias liberais, o patriotismo contemporâneo ajuda a compor um quadro de deterioração institucional, retirada de direitos e escalada autoritária. Em suma, estamos todos testemunhando que o patriotismo acordou, impõe-se novamente no presente e arrasta as nossas sociedades para um declive civilizacional a que ainda não sabemos ao certo sequer como resistir. A proposta desta minha apresentação é retornarmos a Hegel para buscar um conceito crítico de patriotismo e entender melhor as raízes da degeneração que a sua expressão atual apresenta. Para perseguir esse propósito no tempo que me cabe, divido essa apresentação em 4 partes. Na primeira parte, busco abordar a relação entre o projeto hegeliano de religião popular apresentado em Stuttgart e Tübingen com a questão da nação alemã. Na segunda, passo a avaliar o momento em que, ao longo de sua estadia em Berna e em Frankfurt, a religião popular engata na questão do Estado, trazendo a questão do republicanismo hegeliano e da defesa da unificação da Alemanha. Depois, na terceira parte, transito para Berlim e analiso o conceito de patriotismo tal como ele é exposto nas linhas fundamentais da filosofia do direito. E, por fim, teço um breve comentário sobre o que Hegel chama, no parágrafo 289, de o segredo do patriotismo e os sentidos do patriotismo contemporâneo. A questão central que aparece nos primeiros escritos de Hegel é como superar a cisão social que marca a Alemanha de seu tempo. Hegel refere-se especificamente ao povo alemão como privado dos célebres feitos de seus antepassados. A referência nacional, portanto, faz-se presente. Mas, ao pensar a cisão, Hegel também não deixa de introduzir a questão dos efeitos da divisão do trabalho na criação de culturas próprias a diferentes estamentos. Um tema sabidamente caro a toda a literatura que, desde os iluministas escoceses, debruça-se sobre os efeitos do avanço do capitalismo. Hegel lamenta que, a diferença da antiguidade, falte à Alemanha um público que pudesse oferecer um horizonte de destino comum e de sentido compartilhado para seu povo. Esta, contudo, tampouco deixa de se mostrar em outras nações. Ainda que o diagnóstico de ausência de um público pudesse ser mais agudo para os alemães, já que esse povo não contaria sequer com um centro de vida nacional, a necessidade de se recuperar uma noção de público que englobasse ilustrados e não ilustrados também poderia ser, mutatis mutandis, replicada para diversos países europeus da época. É certo, no entanto, que quando Hegel propõe recuperar essa noção de público por uma religião popular,
seu projeto de unificação já ganha tinturas mais nacionais. Em contraste com o uso da religião para enganar o povo e garantir a ordem social, em contraste também com uma religião voltada a evocar o povo tal como uma entidade metafísica, ou como uma religião determinada exclusivamente por fins políticos, a religião popular hegeliana segue um propósito inclusivo, que visa gerar uma nova sociabilidade capaz de garantir uma maior participação dos indivíduos em atividades comunitárias de um modo geral. No entanto, se bebe bastante em referências nacionais, o projeto de religião popular em si não teria de ficar necessariamente restrito à Alemanha. Hegel tem a preocupação de fundar a religião popular em sementes morais presentes em todo ser humano. A religião popular quer promover o desdobramento dos sentimentos não egoísticos, tais como o amor, a amizade e a benevolência. Sentimentos que seriam encontráveis em todas as manifestações religiosas das mais diversas sociedades. Em outras palavras, Hegel parte da premissa de que a religião de todos os povos poderia conter princípios religiosos capazes de reforçar os mobles do agir e o conhecimento de deveres já dispostos de saída na natureza humana. Em suma, o projeto de uma religião popular era talhado para recuperar uma nação unificada na Alemanha. E, assim sendo, teria, sim, de partir da particularidade da história, dos costumes e da religiosidade do povo alemão. Este ponto é indisputável. No entanto, a religião popular, ao partir do particular, não estaria voltada para enaltecer o particularismo. Pelo contrário, sua finalidade já era de promover uma transição do particular para o universal, mas sem modelos prontos, sem corresponder à universalidade, à uniformidade, como, para Hegel, seria muitas vezes o caso do iluminismo. E os princípios mesmo deste programa, que estaria voltado para a Alemanha, não estaria de saída impossibilitados de, com as devidas adaptações, passarem também para outras nações. Segunda parte. Ocorre que esse projeto hegeliano de unificação via religião não demora a ter de levar mais a sério o papel do Estado. À medida que acompanha os desdobramentos da Revolução Francesa e as convulsões na Europa, Hegel vai também trazendo para o centro de suas preocupações a questão da criação de um Estado moderno para a Alemanha. Surge a questão, ao se ver impelido a tratar do Estado, abraçaria Hegel o patriotismo? Em que sentido? São dois os momentos próprios à segunda fase do desenvolvimento do pensamento de Hegel, mobilizados para tentar retratar um Hegel marcado pelo patriotismo. O republicanismo de Berna, e 2, a tomada de posição para a unificação da Alemanha na Constituição do Império. Podemos verificar, primeiramente, que em seus estudos de Berna, Hegel engata definitivamente o projeto da religião popular no eixo de uma investigação acerca do caráter do Estado. Tornar a religião objetiva subjetiva, preconiza Hegel em um manuscrito de 1794, tem de ser a grande tarefa do Estado. Fecha aspas. É a partir do reconhecimento desta grande tarefa que começam a surgir os desafios mais sérios para o projeto hegeliano de unificação. Pois, afinal, como Hegel aponta na continuidade do texto, mesmo ao perseguir sua tarefa, o Estado precisa, abre aspas, se sustentar junto à liberdade das disposições de ânimo, fecha aspas. E, portanto, tem de cuidar para não, abre aspas novamente, impor as coerções à consciência moral e à liberdade, mas atuar indiretamente sobre os fundamentos da determinação da vontade. Fecha aspas. Aqui se destaca o desafio que Hegel se autoimpõe a esta altura de seu desenvolvimento. Como conciliar o projeto de unificação dado por uma religião popular promovida pelo Estado com princípios liberais que visam preservar a liberdade dos indivíduos. Serão muitas dificuldades colocadas para pensar uma relação não viciada entre religião e Estado, tanto que Hegel ainda se permitirá deixar encantar por um breve momento por uma perspectiva de uma sociedade sem Estado. Refiro-me ao trecho
do assim chamado mais antigo programa sistemático do idealismo alemão, em que vai escrito: o Estado tem de cessar. Todos os outros textos do mesmo período, contudo, desautorizam uma conclusão que conferiria à posição de Hegel tintas mais anarquistas. A preocupação de Hegel com o Estado surge precisamente da convicção de que uma união dada somente pelos sentimentos não egoísticos não tem como se sustentar. A propriedade, dirá Hegel, ganhou um papel muito grande na vida dos homens. Fim de citação. O Estado já se impõe não só como um meio de lidar com ameaças externas, mas também como instância necessária para regrar a dinâmica das propriedades. Hegel se torna ciente muito cedo de que não há como se superar os particularismos feudais, os sectarismos religiosos e os caprichos da subjetividade burguesa sem colocar o Estado em seu projeto de superação das cisões da modernidade. Mas as preocupações de Hegel com o Estado, em meio aos desdobramentos da Revolução Francesa, são logo exacerbadas por certos comentadores que fazem de Hegel um defensor da virtude patriótica marcada pelo alto sacrifício individual. Este patriotismo estaria no coração do alegado republicanismo hegeliano de Berna. Bem resumidamente, pode-se dizer que o republicanismo hegeliano de Berna assenta-se no juízo de que Hegel teria incorporado traços de uma tradição do humanismo cívico via uma interpretação sui generis da filosofia prática kantiana. O amor-pátria, virtude tão atacada por David Hume e Adam Smith, como signo de um ethos guerreiro que teria sido superado pela sociabilidade das sociedades comerciais, acabaria reabilitado pelas habilidosas mãos hegelianas, que lhe infletiria, no entanto, uma justificação a partir de uma interpretação radicalizada da filosofia prática de Kant. A saber, pelo patriotismo republicano, o sumo bem, que Kant construíra tão cuidadosamente como uma unidade sintética entre felicidade e moralidade, passa a ser derivado exclusivamente da ação moral. A defesa da figura do herói que se autossacrifica pressupõe que Hegel teria colapsado a concepção kantiana do sumo bem no estoicismo ascético do republicano tomado pelo ardor do processo revolucionário francês. Não é necessário negar que Hegel tenha sido, em alguma medida, republicano, kantiano e revolucionário em Berna. No entanto, é preciso qualificar todas essas filiações. A radicalização de Hegel em relação à filosofia kantiana é de outra ordem. Ela não passa pela exacerbação da lei moral, mas pela ampliação da capacidade de autodeterminação do ser humano. O valor do republicanismo, por outro lado, também não passa tanto pela exaltação do amor à pátria, mas precisamente pela recuperação de um conceito de público. A bem dizer, aos olhos de Hegel, o patriota que sacrifica sua própria vida pelo seu país poderia até ser digno de glória, mas era igualmente digno de pena. Hegel até pode compartilhar a opinião de Rousseau, para quem o amor à pátria é, abre aspas, sentimento doce e vivo, a mais heróica de todas as paixões, fecha aspas. Mas Hegel nunca se cegará ao quanto o autossacrifício pela pátria pode ter de bárbaro. E cedo desconfiará daqueles que se decidissem colocar nesse tipo de ardor extremado como a disposição de ânimo que deve se fazer presente na vida do Estado. A atitude de Hegel em face à pátria vai se manter comedida mesmo no momento pungente em que ele se põe a rascunhar o texto que ficou conhecido como a Constituição do Império. O texto é atravessado pelo clamor de ver a Alemanha se constituir em um Estado verdadeiramente moderno, para não continuar perdendo porções cada vez mais vastas de seu território para potências estrangeiras. Mas a noção de pátria que mobiliza para a sua proposta de unificação da Alemanha depende menos de uma identidade étnico-cultural pré-definida do que da conveniência política de um arranjo de forças entre diversos pequenos estados alemães que permitisse a formação de um Estado moderno. É interessante notar
que Hegel chega inclusive a excluir a Prússia deste arranjo, pois ainda que Hegel não quisesse se satisfazer com os pequenos estados alemães e o seu enfeite no não-estado do Sacro Império Romano Germânico, Hegel tampouco queria que a unificação resultasse nos estados-máquinas da França e da Prússia. Para marcar esse ponto, Hegel chega, é preciso admitir, a lançar mão da lenda da primitiva liberdade germânica. Ainda que o recurso à lenda da primitiva liberdade germânica viesse a prender o caráter do alemão e aludir a um outro princípio de organização do Estado moderno, cabe notar que este recurso é destituído de uma intenção apologética. Pelo contrário, por meio do movimento de recuperação da lenda da liberdade primitiva alemã, Hegel visa interrogar em que medida este caráter, a despeito de seu potencial, não aprofunda ainda mais a miséria do presente político da Alemanha. O escrito sobre a constituição do Império não deixa de indicar que a Alemanha selou seu trágico destino a recair na obstinação própria ao conceito de liberdade que melhor se afeiçoa a esta lenda. Terceira parte. Para muitos, o signo do patriotismo hegeliano despontaria mesmo na sua fase berlinense. Para dar devidamente conta da questão, seria mais apropriado abordar a Antrittsrede de 1818 e o propósito mais geral de suas obras políticas do período. Mas aqui vou me limitar a analisar o conceito de patriotismo que desponta no interior das linhas fundamentais da filosofia do direito de 1820. Hegel introduz o conceito de patriotismo ainda nos parágrafos iniciais da seção dedicada ao Estado. A bem dizer, o patriotismo ainda é tratado sob a égide do que Hegel denomina de passagem imanente da segunda para a terceira seção da eticidade, ou seja, da sociedade civil para o Estado. Com efeito, antes do conceito de patriotismo ser introduzido nas linhas fundamentais, Hegel promove uma reconstituição histórica do desenvolvimento do Estado. Nela, Hegel afirma que uma eticidade do Estado moderno, diferentemente das eticidades antigas, deveria ser o ponto da, abre aspas, interpenetração do substancial e do particular, tal como está escrito no 266. No Estado moderno, abre aspas novamente, o indivíduo tem de encontrar, de alguma maneira, no cumprimento do seu dever, simultaneamente, o seu próprio interesse, a sua satisfação e o seu proveito. Fecha aspas. Se nas repúblicas antigas o Estado se colocava como descolado e contraposto à esfera dos interesses particulares dos indivíduos, nos tempos modernos, o Estado passa a se instituir como dependente do desenvolvimento da busca pela satisfação dos interesses do indivíduo em meio à sociedade civil. Nesta chave, o direito do particular e o princípio de satisfação de seu bem próprio têm de ser preservados no Estado. É oportuno, neste sentido, retomar as anotações feitas por Roto em relação ao parágrafo 201 de um dos cursos sobre filosofia do direito proferidos por Hegel. Eu cito: o ser humano é esse ser bipartido que ora trabalha para um fim universal, ora para um interesse particular. Não se tem o direito de exigir de ninguém que deva sacrificar-se. A particularidade tem de ser satisfeita. Fim de citação. O Estado moderno coloca-se precisamente como um encontro entre as atividades que conferem um elemento substancial da liberdade e os sentimentos subjetivos do indivíduo. Traz consigo uma confluência entre interesses particulares do indivíduo e deveres do cidadão frente ao Estado. Ao cumprir seus deveres, o indivíduo encontra simultaneamente, como Hegel afirma, ainda no 261, abre aspas, proteção da sua pessoa e da sua propriedade, a consideração do seu bem próprio particular e a satisfação da sua essência substancial, a consciência e o sentimento do valor próprio de ser membro de um todo. Fecha aspas. Da passagem da sociedade civil e da família deve-se conservar um início de conciliação entre pessoa privada e pessoa substancial, que deve ter, entre aspas, a sua autoconsciência essencial nas instituições. As instituições, fecha aspas, desculpa, as instituições formam a Constituição e colocam-se como a base da, abre aspas, 265, confiança do indivíduo no Estado e da sua disposição de ânimo a favor dele. Fecha aspas. Ora, no parágrafo 268, é esta disposição de ânimo
de ânimo necessária ao Estado moderno que Hegel vai conferir o nome de patriotismo. Eu cito: a disposição de ânimo política, o patriotismo em geral, como certeza que está na verdade e como querer que se tornou hábito, é somente resultado das instituições presentes no Estado. Fim de citação. Cabe reparar aqui a relação estabelecida por Hegel entre patriotismo e instituições. Patriotismo é apenas resultado das instituições. Não de quaisquer instituições, certamente, mas somente daquelas em que a racionalidade já está efetivamente presente. Em outras palavras, as instituições que já conseguem comportar o desenvolvimento da individualidade levado ao seu extremo. Cabe, por sinal, reparar que há um deslocamento importante nesse ponto. O patriotismo hegeliano não se dá em relação ao conceito de nacionalidade, enquanto jus sanguinis ou jus solis, mas em relação a um conceito de Estado. Patriotismo, como disposição de ânimo, é uma certeza de que participa das instituições de um Estado racional. Hegel faz questão de frisar que essa certeza não pode ser confundida com a da subjetividade opiniática. Não se trata de uma mera profissão de fé que se esgotaria na expressão simbólica, por mais extrema e radical que ela se mostre, de um comprometimento pela pátria. Este patriotismo de Hegel corresponde, em suas palavras, eu cito, a uma disposição de ânimo que, na situação e nas relações de vida ordinárias, está habituada a considerar a comunidade como fim e como base substancial. Fim de citação. Como corolário dessas distinções, ainda no comentário do 268, Hegel contrapõe este patriotismo, que ele chama de patriotismo calcado no hábito, nas instituições e na certeza, aquele baseado na disponibilidade a sacrifícios e ações extraordinárias. Este sim poderia se mostrar não mais do que fruto da opinião, quebraria com o hábito e fugiria ao senso de comunidade. Hegel acusa mesmo o patriotismo extraordinário de servir de subterfúgios para fugir à sua relação com a comunidade. Mais do que meramente contraposto ao verdadeiro patriotismo, o patriotismo extraordinário serve para que os indivíduos possam persuadir-se de dispensar-se dessa verdadeira disposição de ânimo ou excusar-se pela sua falta, conforme Hegel coloca esse finalzinho no 268. Pode-se argumentar, certamente, que esta disjuntiva entre patriotismo e sacrifício é novamente suspensa quando Hegel for tratar mais à frente da soberania externa, mais especificamente entre os parágrafos 323 e 328 das linhas fundamentais. Quando Hegel passa a falar sobre o interesse e o direito dos singulares como um momento evanescente e do dever substancial que deve ser perseguido por risco e sacrifício de sua propriedade e vida. Mas, se bem analisado esses parágrafos, não suspendem a disjuntiva feita no 268. Pelo contrário, neles, Hegel pondera que no Estado moderno, esse dever substancial de promover um sacrifício de sua individualidade tem de ficar delegado àqueles que vão compor um exército permanente, que deve formar um estamento próprio, a classe militar. Vide 325. E mesmo a entrar na natureza do sacrifício desta classe, Hegel promove uma dissociação entre a bravura militar, seu sacrifício e a virtude. A coragem, a disposição de sacrificar-se, não deve derivar da híbris do amor à pátria, mas do próprio respeito às instituições. Antes do sacrifício, há uma entrega da realidade pessoal por parte desses que compõem o estamento militar. A coragem do militar não é louvada em si, mas somente quando está posta a serviço, vide 329, da soberania. Está longe do que é esperado do estamento militar aquele que age em nome do que ele ou seus próximos julgam ser o melhor para o país. Esta opinião não pode ter lugar nesse estamento sob pena de uma degeneração completa de sua função. A coragem virtuosa é fruto da obediência ante quem detém a soberania do Estado, e não do arrebatamento individual.
quarta e última parte. Passemos agora, nesta última parte, a uma breve reflexão sobre o patriotismo, como o patriotismo se configura no contexto atual. Faremos esta reflexão nos valendo daquilo que Hegel denomina, no parágrafo 289, de O Segredo do Patriotismo dos Cidadãos. Eu cito a definição que o Hegel confere: o espírito de corporação, Corporationsgeist, que se engendra na legitimação das esferas particulares, interverte-se simultaneamente dentro de si mesmo no espírito do Estado, visto que ele tem no Estado o meio da conservação dos seus fins particulares. Este é o segredo do patriotismo dos cidadãos. Fim de citação. Pouco adiante, Hegel comenta, abre aspas, é no espírito da corporação, já que ele contém imediatamente o enraizamento do particular no universal, que está a profundidade e o vigor que o Estado tem na disposição de ânimo. Fim de citação. Ora, quando Hegel está tratando aqui do espírito da corporação, certamente ele não está falando do mesmo fenômeno que denominamos espírito de corpo. Espírito de corpo é mesmo antitético ao espírito da corporação. Aquele retira deste o elemento que Hegel mais valoriza, o reconhecimento que o indivíduo recebe por sua determinação própria, sua atividade, sua faina e sua habilidade pelos seus pares de trabalho. Vide 207. É por se saber reconhecido por meio de sua atividade que o indivíduo pode se ver como, abre aspas, um elo da sociedade universal e que ele tem interesse e realiza esforços para o fim mais desinteressado desse todo. Fecha aspas, citação tirada do 253. Sem a mínima organização prévia no âmbito do trabalho, sem contar com um desempenho como princípio de um reconhecimento interpares, a disposição de ânimo própria ao verdadeiro patriotismo não tem como ser formada. No lugar do verdadeiro patriotismo, surge, então, um patriotismo de ocasião, que apela à opinião subjetiva, faz uso da indignação generalizada que se espraia pelo aumento das desigualdades. Isso para remeter os trabalhadores transformados em populaça contra as instituições do Estado. Hegel não dispensa a importância do patriotismo, pelo contrário. Ele aparece, o nome patriotismo, como um nome próprio conferido à disposição de ânimo política que deve acompanhar a eticidade do Estado moderno. No entanto, não se trata de um patriotismo que se faz valer à margem como meio de sabotagem das instituições do Estado moderno, mas um patriotismo que se exerce a partir em nome da racionalidade contida nessas mesmas instituições. Não se trata de um patriotismo que se faz contra o conjunto da diversidade dos interesses particulares dos cidadãos, inclusive dos mais pobres, inclusive das minorias ou dos grupos subalternizados, mas integrando-os e promovendo-os como a força viva do universal. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço muito, então, a atenção, e aqueles que tiverem interesse, então, eventualmente, debater um pouquinho sobre esse tema, eu os convido para me enviar um e-mail, né? Vocês encontram esse e-mail no site do Departamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do qual eu faço parte. Tá? Então, até logo.